Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Estamos estudando a respeito da nossa união mística com Cristo. Mística porque é uma união misteriosa, não é? Mas nós estamos tentando articular nesses dias o ensino bíblico a respeito desse assunto. Você já sabe que o cristão é, por definição, alguém que está unido a Cristo. Ser cristão é estar unido a Cristo. E o não cristão é, por definição, alguém que está separado de Cristo. Então, a união com Cristo é um assunto extremamente importante e é fundamental para que você entenda a vida cristã. Nós já aprendemos aqui, ao longo desta caminhada, que nós podemos falar da nossa união com Cristo em 3 estágios. Lembra? Podemos falar da nossa união com Cristo sendo planejada antes da fundação do mundo. Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, esse é o primeiro estágio. É quando Deus idealizou, quando Deus planejou, não é? Ele planejou redimir um povo por meio da união deste povo com o seu eterno Filho, Cristo Jesus, nosso Salvador. Depois, nós podemos falar de um segundo estágio, que é quando Deus enviou o seu Filho a esse mundo. Quando o Filho eterno de Deus, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Quando ele se fez carne, ele se uniu a nós, porque ele tomou para si a nossa natureza. Ele se fez um de nós. Portanto, hoje, ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Ele tem uma natureza humana e ele é tão humano como todos nós. Então, na pessoa de Jesus Cristo, Deus e o homem foram unidos de maneira histórica, concreta. Isto é um fato histórico. E tudo que Cristo viveu neste mundo, tudo que ele fez estando unido a nós. Portanto, o que ele fez se aplica a nós. A história de Jesus é a nossa história, a ponto de a Bíblia dizer que nós morremos com Cristo, que nós fomos sepultados com Cristo, que nós ressuscitamos com Cristo e que nós assentamos com Cristo nos lugares celestiais. Estamos juntamente com Ele, unidos a Ele na glória. Então, é isso que a Bíblia diz. E o terceiro estágio é quando esta união com Cristo passa a fazer parte da nossa experiência de vida. Então, naquele momento em que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, gera fé em nós e nós depositamos a nossa confiança em Jesus, naquele momento nós somos unidos a Cristo de maneira experimental. Então, aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo, aquilo que Deus realizou na história quando o Verbo se fez carne, passa também
a ser parte da nossa experiência. Então, nós estamos focalizando nesses dias este terceiro estágio da nossa união com Cristo. E mais especificamente, nós estamos focalizando os benefícios dos quais nós desfrutamos por estar unidos a Cristo. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós depositamos a nossa fé em Jesus, então nós passamos a usufruir de algumas bênçãos que nós não usufruíamos antes. Qual é a primeira bênção resultante desta união? Justificação, não é? Nós somos justificados. Já vimos isto. Já vimos, inclusive, como é que nós desfrutamos desta bênção da justificação. O que significa desfrutar da justificação? Significa superar o sentimento de culpa, de vergonha e de medo, não é? Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, gera fé no nosso coração e nós depositamos a nossa fé em Jesus, o resultado disso na nossa experiência é que não há mais lugar para vergonha, medo e culpa. Sai um fardo das nossas costas. A gente não precisa mais carregar medo, vergonha e culpa, porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que foram unidos a Jesus Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é estar unido a Cristo. Mas na quarta-feira passada, na nossa última aula, no nosso último estudo, nós começamos a analisar o segundo benefício procedente desta união com Cristo. O primeiro é justificação. Qual é o segundo? Vivificação. Isto. Então, como resultado da nossa união com Cristo, nós somos vivificados. O que significa ser vivificado? Significa receber vida. Vivificar é conceder vida, é comunicar vida. Então, Deus comunica vida a nós por meio da nossa união com Cristo. A vida de Cristo flui para nós quando nós somos unidos a Ele, por meio do Espírito, por meio da fé e por meio da palavra. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, foi o texto que nós olhamos para ele na semana passada e vai ser o nosso ponto de partida hoje. Vamos continuar conversando sobre vivificação. Então, Gálatas 2, verso 20, nós começamos na semana passada a conversar sobre esse assunto olhando para Gálatas 2. Vamos focalizar agora, vou ler aqui o verso 20. Logo, diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo unido ao Filho de Deus por meio da fé. É isso que Paulo está dizendo. Ele vive em união com Cristo por meio da fé.
estando unido a Cristo por meio da fé, Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto significa que a vida de Cristo é comunicada àqueles que estão unidos a Ele. A vida de Cristo flui para nós por meio desta união. Então hoje eu quero explicar a vocês um pouco mais desta comunicação de vida. Porque a nossa união com Cristo não é apenas uma união legal. A justificação tem a ver com essa dimensão legal. Não há mais condenação. Cristo foi condenado em meu lugar. Mas a nossa união com Cristo, ela é também de natureza orgânica, vital. É um mistério, por isso é chamado de união mística, é um mistério. Mas Jesus usou uma ilustração que esclarece bem este mistério. É a ilustração da videira. Lembra? Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Vocês estão unidos a mim, conectados a mim, do mesmo jeito que o ramo está conectado a uma videira. E assim como o ramo da videira recebe vida da videira, assim como a vitalidade, assim como a seiva da videira é comunicada para o ramo, a fim de que ele frutifique, assim também vocês recebem de mim a vida que vocês precisam para frutificar. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Se vocês forem desconectados de mim, vai acontecer com vocês como o ramo que é desconectado da videira. Quando você desconecta o ramo da videira, ele morre, seca e não produz fruto. Então, embora a gente não possa explicar em todos os detalhes o mistério desta união, a gente pode ter uma noção, não pode? É uma união orgânica, é uma união vital, é uma união natural, não é? Ela não é uma união artificial. Ela é uma união que implica comunicação de vida. Pense numa pessoa que tem lá um pinheirinho no seu jardim, na sua casa, e quando chega a época de Natal, ele enfeita o pinheirinho com enfeites de Natal. Vai lá e enche o pinheirinho com enfeites de Natal. A relação daquele pinheiro com os enfeites não é uma relação vital, não é uma relação natural, não é uma relação orgânica, é uma relação artificial. Entende? Mas a relação nossa com Jesus não é artificial, é vital, é orgânica. Há comunicação de vida. Então, embora a gente não possa assim explicar em toda a sua profundidade e dimensão esta realidade espiritual da nossa união com Cristo, a gente pode ter uma noção quando a gente presta atenção nesta metáfora que Jesus usou. Mas estar unidos a Cristo pela fé, eu estou dizendo, significa comunicação de vida, mas eu quero explicar um pouco melhor a respeito desta comunicação de vida. Para você entender melhor esta comunicação de vida, é preciso você compreender um aspecto da nossa separação de Deus. Então preste bem atenção. Na raiz da nossa separação de Deus, na raiz da nossa
alienação de Deus está uma desorientação epistemológica. O que é isso? O que é epistemologia? É aquela área do conhecimento que estuda como nós conhecemos, como é que a gente conhece as coisas. Então, é aquela área do conhecimento que se dedica a entender e a estudar o conhecimento humano. Então, desorientação epistemológica é uma desorientação no entendimento do ser humano. A desconexão, a separação, a alienação do ser humano de Deus, do seu Criador, implica desorientação no entendimento do ser humano. Há um problema, o pecado causou um problema no entendimento do ser humano. Deixe-me mostrar isso a você na Escritura. Abra sua Bíblia em Efésios. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, deixe-me tomar uma aguinha aqui. Efésios, capítulo 4. Abra aí. E eu vou mostrar a você em Efésios 4 essa desorientação do entendimento. Efésios 4, olha a partir do verso 17, eu vou ler 3 versos, 17 a 19. Acompanhe aí na sua Bíblia. Efésios 4, 17 a 19 diz o seguinte: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Preste atenção, vamos fazer algumas perguntas para esses versículos, esses 3 versículos. Primeira pergunta: qual é a ordem que Paulo está dando aos seus leitores aí nesses versículos? Qual é a ordem? A ordem está no verso 17. Qual é a ordem? Não mais andeis como também andam os gentios. Essa é a ordem, não é? Paulo está dizendo aos seus leitores que eles não deveriam andar como andam os gentios. Eles não deveriam viver da mesma maneira que os gentios. Gentios aí entendam os incrédulos, os que não creem em Jesus. Então, a ordem de Paulo é: não vivam como vivem os gentios, os incrédulos. Então, essa é a ordem. Segunda pergunta: como é que os gentios vivem? Como é que os incrédulos vivem? Então, vejam bem, verso 19, Paulo diz que eles vivem de maneira dissoluta, não é isso? Eles se entregam à dissolução, está aí, ó. Eles vivem de maneira dissoluta e eles cometem toda sorte de impureza. Não é isso que Paulo está dizendo aí no verso 19? Que os gentios se entregaram à dissolução para, com avidez, isso é, com fome, com gana, não é? Peca com força, com avidez, né? Eles pecam com força. Com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, é assim que Paulo diz que os gentios vivem, não é? Agora, a pergunta que nós fazemos ao texto é: por que é que eles vivem desta maneira?
Por que razão eles vivem desta maneira? Verso 18 responde. Paulo diz que eles estão alienados de Deus, alheios à vida de Deus. Eles estão desconectados de Deus. Eles estão separados de Deus. É por isso que eles vivem da maneira como vivem, porque eles estão alheios à vida de Deus, tá? Estão desconectados. Agora, prestem bem atenção. Como é que Paulo descreve esta vida alienada de Deus? Como é que Paulo descreve esta vida separada, desconectada de Deus? Vejam bem, Paulo descreve em termos de pensamentos vãos. Está aí no final do verso 17, olha aí. Ele diz que os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. No verso 18, Paulo fala desta vida alienada de Deus em termos de obscurecimento do entendimento e em termos de ignorância. Está vendo aí no verso 18? Ele diz que os gentios, por estarem separados de Deus, eles estão obscurecidos de entendimento e eles estão também na ignorância. Verso 18. Então preste bem atenção. A vida alienada de Deus, a vida separada de Deus, implica uma desorientação no entendimento. O entendimento daqueles que estão separados de Deus é obscurecido. Lembra que Paulo diz lá em Romanos 3,11? Quando Paulo está descrevendo a humanidade sem Deus. Quando Paulo está descrevendo a humanidade sem Deus, ele fala assim, não há um justo sequer e tal. E a certa altura ele fala, Romanos 3,11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, a separação de Deus causa uma desorientação epistemológica, causa um problema no entendimento. E a pergunta é, quando foi que esse problema no entendimento começou? Quando foi que essa desorientação epistemológica do ser humano começou? Quando foi? Ora, isso começou na queda. Isso começou quando o ser humano rompeu com Deus. Quando o ser humano se afastou de Deus. A partir de então, o ser humano passou a ser um ser epistemologicamente desorientado. Querem ver isso? Abra Gênesis. Olha a desorientação epistemológica por causa da separação de Deus em Gênesis 3:6. Abra sua Bíblia em Gênesis 3:6. E você vai perceber aí que na raiz, na essência do pecado, está esse elemento de entendimento distorcido. Gênesis 3:6, olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Preste bem atenção, irmãos. Pense comigo.
Os primeiros seres humanos interpretavam a vida, interpretavam o mundo a partir da palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo, Deus deu informações ao primeiro casal com base nas quais eles interpretavam a vida. Então, Deus disse a eles quem eles eram, como é que eles tinham que viver, o que eles estão fazendo aqui, com que propósito eles foram criados. Então, se houvesse alguém lá e encontrasse com o primeiro casal e perguntasse: vem cá, quem que vocês são? Eles iam dizer: nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos criaturas, Ele nos fez parecidos com eles. E para que vocês existem? O que vocês estão fazendo aqui? Olha, ele nos criou para que nós pudéssemos representá-lo, cuidar da criação, cuidar do jardim, desenvolver a criação dele. Ele nos criou para que nós pudéssemos também gerar outros seres humanos. Ele nos fez fecundo, nos deu a ordem para procriar. Esse era o entendimento deles, não é? E se alguém perguntasse assim: e aquela árvore ali? Eles diziam: olha, essa árvore é uma séria ameaça. É uma séria ameaça. O Criador disse para nós que nós devíamos cuidar para não comer desta árvore, porque no dia em que dela comermos, a nossa vida vai terminar, ou seja, nós vamos morrer, vai complicar as coisas. Então, eles sabiam que aquela árvore era ameaça. Essa era a interpretação deles, esse era o entendimento deles. Mas aqui, veja Gênesis 3:6. Olha que houve uma mudança no entendimento. A mulher olha para a árvore e como é que ela interpreta a árvore? A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Irmãos, pensem. Eu fico imaginando quantas vezes o casal deve ter conversado, não é? Quantas vezes Adão deve ter chamado Eva e disse: querida, vamos para cá, essa árvore é uma ameaça para nós. É melhor a gente manter distância dela, não é? Mas agora, eles estão interpretando a vida com base na palavra de quem? Da serpente. Agora eles não estão mais interpretando aquela árvore com base na palavra de Deus. A serpente agora disse: não, não é bem assim. Não confiem na palavra do Criador. De fato, essa árvore não é tão ruim assim. Pelo contrário, essa árvore esconde uma vida boa para vocês. O Criador não é confiável. Ele está escondendo coisas boas de vocês. Percebe a desorientação no entendimento agora? Agora, eles interpretam a vida com base na palavra da serpente. Desde então, todos os seres humanos que nasceram do primeiro casal já nascem com essa desorientação epistemológica. Já nascem com esse problema de entendimento. Percebe agora como é que Paulo fala: não andem, lá em Efésios 4, como andam os gentios, porque eles estão obscurecidos de entendimento. Por que a Bíblia fala que o homem sem Deus, alienado de Deus, ele é cego? A Bíblia fala de estultice, a Bíblia fala de loucura, não é? Porque desde então, o ser humano, por causa da sua alienação de Deus,
ele passou a trazer consigo o que a Bíblia chama de estultice. O que é estultice? É insensatez, é loucura. Insensatez é aquela tendência que nós temos de chamar o mal de bem e o bem de mal. Isso é loucura, isso é insensatez. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. Veja aí, a sabedoria bíblica diz que a estultícia, isto é, a insensatez, a loucura, está ligada ao coração da criança. Desde que a criança nasce, ela já tem um problema epistemológico básico aí, por causa do pecado, da dureza do coração, tem a tendência de achar que a vontade de Deus é má e que a vontade dele é boa. Nós temos a tendência de preferir a nossa vontade à vontade de Deus. A oração que todo ser humano faz desde o berço é assim: seja feita a minha vontade, venha o meu reino. Essa é a oração que nós aprendemos, não aprendemos não, já nasce sabendo, não é? Então há uma desorientação epistemológica. O que a sabedoria bíblica diz? Há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. Ninguém escolhe o caminho de morte sabendo que é caminho de morte. Quando escolhe, acha que está escolhendo o melhor caminho, por causa desta desorientação no entendimento. Então preste bem atenção. A insensatez, a loucura, distorce, essa loucura que está enraizada no coração do homem, distorce o seu entendimento da realidade. Então, por isso que a Bíblia diz, quando descreve a humanidade, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Será que a Bíblia está dizendo que o homem sem Deus não sabe nada, não entende de nada? Não, não é isso. Não é isso. Quando a Bíblia diz que não há quem entenda, ela está dizendo é que por causa da sua rebeldia, da sua indisposição contra Deus, por causa da sua alienação de Deus, o ser humano não interpreta corretamente a realidade. Deus está fora do quadro para ele. Deus deixa de ser o referencial interpretativo dele. E se você tirar Deus do quadro, você não entende as coisas. Você não sabe nem quem você é. Para você saber quem você é, você tem que olhar para Deus. Você é a imagem dele. Você é cópia, ele é original. Não é? Tem muita gente hoje, não, você precisa ser você mesmo, você precisa construir a sua própria identidade. Eu quero construir a minha identidade, eu quero ser mais humano. Mas como é que você vai construir a sua própria identidade e ser mais humano se você não sabe o que é ser humano? Você só vai saber o que é ser humano se você olhar para Deus. Se você não olhar para Deus, você não vai saber quem você é. Você não vai saber quem o mundo é. Você não vai saber para que as coisas existem. Enfim, então, aquele que está separado, alienado de Deus, pode conhecer coisas, saber coisas, e a gente, às vezes, em certas áreas, sabe muito mais até do que o crente, não é?
mesmo alienado de Deus, ele pode saber sim, ele tem entendimento das coisas. Mas esse entendimento, Paulo diz que ele é vão, inútil, no sentido de não chegar ao sentido último do sentido das coisas, porque não tem Deus como o referencial interpretativo. Bom, então é por isso que a Bíblia diz que desconectado de Deus, o homem está morto. Ele pode estar ativo, pode entender de muita coisa, mas a Bíblia diz que ele está morto. Agora, preste bem atenção no que significa esta vivificação, esta comunicação de vida. Esta vivificação, esta comunicação de vida significa, entre outras coisas, um novo entendimento das coisas. Se separado de Deus, o ser humano está desorientado no seu entendimento, ao ser reconectado a Deus por meio da união com Cristo, ele passa a ter um novo entendimento das coisas. Em outras palavras, Paulo diz que, por causa da sua união com Cristo, você passa a ter a mente de Cristo. Então, ter a vida de Cristo em você, receber a comunicação de vida que vem de Cristo, estar conectado a Deus por meio de Cristo, significa ter um novo e correto entendimento das coisas. Eu acho que há tempo. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Esse capítulo 2 de 1 Coríntios, ele é muito útil para você entender esse ponto da vivificação, isto é, da recepção de vida, de receber uma nova mente, de ter um correto entendimento das coisas. 1 Coríntios, capítulo 2. Preste bem atenção. Aí, em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo está traçando aí a distinção entre dois tipos de entendimento. Você vai ver que Paulo fala de um entendimento natural e de um entendimento espiritual. Ou seja, ele fala de dois tipos de sabedoria. Então, deixe-me ler aqui e você vai acompanhando aí. Eu vou ler os 5 primeiros versículos primeiro. Olha aí. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aí que quando ele chegou em Corinto para pregar o evangelho para as pessoas daquela cidade e plantou a igreja de Corinto lá, Paulo diz aí que a pregação dele não consistiu em sabedoria humana. Verso 5. Viu aí a expressão sabedoria humana? Então, Paulo diz
que não consistiu em sabedoria humana, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana. Então preste bem atenção. Para Paulo, existe um tipo de sabedoria que ele chama de sabedoria humana. Então, Paulo está fazendo uma distinção entre sabedoria e sabedoria. Então, tem uma sabedoria humana. Agora, olha o verso 6 a 8, continuando aí. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Preste atenção. Nos primeiros 5 versos, Paulo diz: quando eu fui pregar aí, eu evitei expor sabedoria humana, porque eu não quis que a fé de vocês se apoiasse em sabedoria humana. Então, teve um tipo de sabedoria que Paulo evitou. Agora, a partir dos versos 6. Entretanto, Paulo diz, eu expus um outro tipo de sabedoria. Está vendo aí no verso 6? Entretanto, expomos um outro tipo de sabedoria. Paulo diz que quando pregou aos coríntios, ele evitou uma sabedoria, um tipo de sabedoria, sabedoria humana, mas ele expôs um outro tipo diferente de sabedoria. Olha como é que Paulo chama esse tipo de sabedoria que ele levou aos coríntios. Ele chama de sabedoria entre os experimentados. O que é isso? É um tipo de sabedoria que nem todo mundo tem. É um tipo de sabedoria que nem todo mundo acessa. É um tipo de sabedoria que só os experimentados acessam. Então, apenas algumas pessoas podem acessar a esse tipo de sabedoria. Paulo chama de experimentados. É um tipo de sabedoria que Paulo diz aí, não é deste século, não é da presente ordem decaída, natural, não é? E ele diz aí que é um tipo de sabedoria que é diferente da sabedoria dos poderosos desta época. Ok? Então, vejam bem, no verso 7 ele diz que ele chama essa sabedoria de sabedoria de Deus. Você percebe como é que Paulo está contrastando 2 tipos de sabedoria? Nos primeiros 5 versos ele diz, quando eu fui pregar aí, eu evitei um tipo de sabedoria, mas eu expus um outro tipo de sabedoria, que ele chama de sabedoria entre os experimentados, que ele diz que é diferente da sabedoria dos poderosos deste século, que ele diz que é uma sabedoria de Deus. Então ele contrasta uma sabedoria humana e uma sabedoria divina, uma sabedoria de Deus. E veja bem, ele diz também que esta sabedoria de Deus que ele levou aos coríntios, ela esteve oculta, em mistério. Houve um tempo que ela estava oculta, mas Deus revelou esta sabedoria, que é o Evangelho,
que é a verdade sobre Jesus Cristo, sobre o plano redentor de Deus. Isso esteve oculto, mas Paulo diz que agora Deus revelou estas coisas, e foram estas coisas que ele levou aos coríntios. E olha no verso 8, ele diz que esta sabedoria que ele ministrou aos coríntios, nenhum dos poderosos deste século conheceu. Em outras palavras, o homem alienado de Deus, o homem separado de Deus não acessa esse tipo de sabedoria, por causa da desorientação do entendimento. Separado de Deus, ele tem o entendimento obscurecido, ele não acessa esse tipo de coisa. O homem alienado de Deus, ele pode saber muitas coisas, mas esse tipo de entendimento do Evangelho de Cristo, o entendimento salvador, esse tipo de sabedoria que Paulo chama de sabedoria de Deus, eles não têm. E olha como é que Paulo diz aí, ainda no verso 8, não é? Se eles tivessem esse tipo de sabedoria, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha a desorientação do entendimento. O Senhor da glória estava diante deles. Mas quando eles olhavam para o Senhor da glória, que tipo de interpretação eles faziam? Em vez de ver a glória de Deus encarnada, em vez de ver o Salvador do mundo, o que eles viam? Um impostor, uma ameaça que precisava ser eliminado. Percebe a desorientação? Lembra da árvore? Houve um tempo que os primeiros seres humanos olhavam para a árvore e tinham uma correta interpretação dela, ameaça. Mas depois da desorientação do entendimento, eles olham para a mesma árvore e desejável. Chama o bem de mal e o mal de bem. Os poderosos desse século olharam para Jesus e viram o mal. Precisa ser eliminado. Por causa da cegueira, da desorientação. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. É por isso que você prega o Evangelho, apresenta Jesus, a pessoa pode até por educação, de maneira polida, né, dizer, ok, tudo bem, mas no fundo ele fala, isso é loucura, quero isso para mim não. Por que ele não quer? Porque há uma desorientação no entendimento por causa da alienação de Deus. Então, se eles tivessem esse tipo de sabedoria, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Agora, vejam o verso 9. Vejam o verso 9. Então, veja bem, dos versos 1 a 5, Paulo diz, quando eu fui pregar em Corinto, eu evitei um tipo de sabedoria. Dos versos 6 a 8, Paulo diz, eu levei um outro tipo de sabedoria que nem todo mundo tem, nem todo mundo aceita, nem todo mundo recebe, não é? É um tipo de sabedoria que os poderosos desse mundo não acessam. Foi isso que eu levei a vocês, sabedoria de Deus. Agora olha o verso 9. Depois de falar da incapacidade de entendimento do homem sem Cristo, Paulo vai citar a Bíblia para comprovar biblicamente o seu ponto. Ele diz aí, mas como está escrito? Está escrito aonde?
em Isaías 64:4. Paulo está citando Isaías. Ele diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui a gente precisa entender o que Paulo está dizendo, irmãos. A gente sempre entende esse versículo como se Paulo estivesse falando do céu, da nova terra, não é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que nós vamos viver lá. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando da desorientação do entendimento do homem sem Deus. Paulo diz, olha, bem que Isaías falou que o homem sem Deus não pode ver, não pode ouvir, não pode entender as coisas de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano estas realidades sobre Deus, Jesus. Esse tipo de entendimento o homem não tem por si mesmo. Paulo está dizendo, é isso que Isaías falou. Paulo está confirmando aqui o seu ponto, não é? Ou seja, o homem alienado de Deus, o homem separado de Deus não pode entender as coisas de Deus. A menos que Deus, por sua graça, desvende os olhos dele, por meio do seu Espírito, para que ele veja essas coisas. Veja o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Preste atenção. Vamos recapitular aqui o capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Verso de 1 a 5, o que Paulo disse? Quando eu fui pregar aí, eu evitei sabedoria humana. Versos 6 até o verso 8, Paulo diz, quando eu fui pregar aí, por um lado eu evitei a sabedoria humana, mas por outro lado, eu expus um tipo de sabedoria que só os experimentados entendem. Sabedoria de Deus. Sabedoria que os poderosos desse século não têm. Porque se tivesse, não teriam matado Jesus Cristo. Percebe? Aí no verso 9 ele diz, é isso que Isaías falou, que os poderosos deste século não têm esse entendimento. Os olhos humanos não podem ver essas coisas. Os ouvidos humanos não podem captar essas coisas. Isso não pode penetrar por si só no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Percebe? Aí chega no verso 10 e fala, mas aquilo que o homem não pode entender por si mesmo, aquilo que o homem não pode captar por si mesmo, Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do Espírito, as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele, ou que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora vem o verso-chave. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como é que você foi unido a Cristo? Por meio da habitação do Espírito.
Então veja bem, verso 12, olha novamente. Nós temos recebido não o Espírito do mundo, nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Deus nos uniu a Cristo, nos dando o Espírito dele. Para que Deus nos uniu a Cristo? Para que Deus nos deu o Espírito que vem dele? Final do verso 12. Para quê? Para que conheçamos aquilo que o homem sem Deus não pode conhecer. Então, ao ser unido a Cristo, o que você recebe? Capacidade para entender coisas que você não entendia antes. Capacidade para enxergar coisas que você não enxergava antes. Agora, antes você olhava para Cristo, você via Cristo como uma coisa não desejável. Mesmo que você não admitisse isso publicamente, mas não era o que você queria. Mas agora que você recebeu o Espírito Santo, você olha para Cristo, você vê como uma coisa mais preciosa do que tudo, mais desejável do que tudo. Por quê? Porque agora você foi conectado a Cristo, você recebeu o Espírito de Deus para que você pudesse conhecer a Cristo, ver Cristo como de fato Ele é, o grande tesouro. Lembra da parábola do tesouro escondido? É a ilustração disso. Jesus contou, o reino de Deus é como o homem que está capinando lá no mato, e de repente ele dá uma enxadada lá, e acha um tesouro, enterra tudo aquilo lá, vai, vende tudo que tem, abre mão de tudo, volta e compra aquele terreno. Certamente, os observadores desavisados, que não sabiam do tesouro, devem ter criticado. Esse cara fez um péssimo negócio, vendeu tudo que tinha para comprar esse terreno aí. Fez um negócio péssimo. Mas é que ele via naquele terreno coisas que os outros não viam. Ele sabia que lá tinha um tesouro enterrado. Os seus amigos e parentes, que não têm essa capacidade de enxergar que você tem, porque não estão unidos a Cristo ainda, olha para você e fala, rapaz, você está perdendo a sua vida, mas você larga tudo assim para ficar seguindo a Jesus? Você está perdendo tempo, rapaz, que é isso? É que eles não têm a capacidade de entender e enxergar que você tem. Entendeu? Estar unido a Cristo, ser vivificado por Ele, receber vida dEle, significa ter um novo entendimento das coisas. E eu termino já, já passei 10 minutos, mas eu termino já. Veja bem, só para terminar, o contraste que Paulo faz, versos 14, 15 e 16. Paulo faz um contraste entre 3 tipos de pessoa, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o homem como ele nasce, é o homem alienado de Deus, desconectado de Deus. O homem espiritual é o homem que tem o Espírito Santo, que está unido a Cristo, conectado a Deus por meio de Cristo. Então veja bem, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ou seja, eles não podem, eles olham para as coisas de Deus e interpretam como loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse discernimento, essa sabedoria, esse entendimento não é desse nível, dessa ordem natural das coisas.
é sobrenatural, é algo que vem de Deus, é um entendimento espiritual, discernem espiritualmente. Porém, olha o contraste, há um outro tipo de pessoa, que Paulo chama de homem espiritual. Esse homem espiritual, ele julga, ele discerne, ele entende todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você entende, você discerne, você percebeu o grande tesouro que é Cristo, mas você não é entendido por quem não tem esse entendimento. Quem não tem esse entendimento, olha para você e fala, esse cara, ó. Percebe? Eles não entendem, não entendem. Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Estar unido a Cristo é ser vivificado por Ele e receber a mente dEle. É ver as coisas como Cristo faz, é perceber o mundo com os olhos de Cristo, é dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Há uma outra implicação disso, mas fica para a próxima semana. É que essa mudança no entendimento muda também o seu paladar espiritual. Mas é para a próxima semana. Ou seja, você passa a desejar e gostar das coisas que Cristo gosta. Você passa a detestar as coisas que Cristo detesta. Há uma mudança no entendimento e há uma mudança no paladar espiritual. Ok? Muito bem. 15 minutos tomei o tempo aí de vocês, mas a próxima aula eu não tomo não, se Deus quiser. Muito bem, vamos ficar em pé. Eu não vou nem abrir para pergunta, já que fomos além do tempo hoje. Nós vamos orar e agradecer a Deus essa bênção desse novo entendimento. Isso não deveria fazer você uma pessoa orgulhosa. Você deve ser humilde. Você não deve achar que você sabe essas coisas porque você é melhor do que ninguém. Você só sabe essas coisas porque Deus foi gracioso e abriu os seus olhos. Tem gente muito mais inteligente do que você que não percebe essas coisas. Tem gente muito melhor do que você, muito mais dotado em termos de QI, que não percebe essas coisas. Então, você não é melhor do que ninguém. É Deus que foi bondoso para abrir os seus olhos. Agradeça a Deus todas as vezes por isso. Porque se Ele não tivesse aberto os seus olhos, você continuaria interpretando de maneira equivocada as coisas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela vivificação que temos em Cristo. Obrigado porque a vida dele flui para nós. E uma das consequências é de que passamos a ter uma mente como a de Cristo. Passamos a ver a vida com os teus olhos. Passamos a perceber a realidade das coisas. Passamos a ver o mal como o mal e o bem como o bem. Muito obrigado, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor esteja limpando os nossos olhos por meio da tua palavra, reorientando o nosso coração a cada dia, para que possamos de fato ter uma visão correta da realidade. Muito obrigado, porque abristes os nossos olhos, e Cristo agora é de fato o amado da nossa alma. Bendito sejas, ó Senhor, por essa obra bendita. E ajuda-nos, ó Senhor Deus, a fim de que possamos compartilhar isso com as pessoas, na esperança de que o Senhor abra os olhos delas também, a fim de que elas contemplem a beleza do nosso Redentor e sejam atraídos por essa beleza.
Nós oramos agradecidos pelo estudo de hoje e o fazemos em nome de Jesus. Amém.